Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Infelizmente não tem gravado aí para o canal, mas estou de volta aqui no canal Fala Aí, né? É o canal do JC. E eu tenho a certeza que a gente vai poder falar sobre alguns assuntos que estão aí muito recentes. E o intuito desse canal é trazer a sua opinião. Isso mesmo, que você possa dar a sua opinião sobre alguns temas que iremos falar. Eu apenas quero me prender a dois temas. Um da nossa cidade, o qual eu sou, que é Juiz de Fora, aqui no estado de Minas Gerais, e algo que está ocorrendo também sobre algumas decisões judiciais aí que isso um tanto nos preocupa. Com toda certeza, o que temos visto, o que tem acontecido no nosso país é algo assim inimaginável. Já existe, parece que já existe uma trama, né? Já estão preparando tantas coisas para nós. Mas então vamos lá. Hoje nós já acordamos com uma situação aonde os ônibus da nossa cidade nem saíram da garagem, né? Existe aí uma greve dos motoristas e cobradores, por sinal, né? Deixar bem claro que de uma forma justa, é claro, estão reivindicando aí não ter a diminuição do salário, de não ter a perda do plano de saúde e alguns outros benefícios que possam ser tirados deles. Mas ao mesmo tempo que nós percebemos esses direitos que são válidos, parece que existe uma pressão do outro lado, dos empresários desse setor que querem pressionar a prefeitura a investir uma quantia em dinheiro de um fundo, mas que é público, para que possa salvar essas empresas nesse momento de pandemia. Mas algo que precisamos observar é que este problema relacionado às empresas não está somente na pandemia. Nós vimos aí, se formos buscar alguns vídeos aí no YouTube, você vai perceber que em nossa cidade já havia uma decadência muito grande do transporte público. Ônibus fazendo muito barulho, com pneus careca, caindo porta, soltando o eixo traseiro em tempo de matar uma pessoa. Então, quer dizer, isso aí é um entre tantos outros problemas que já estavam aí acontecendo, né? Mas nós olhamos que neste momento há uma pressão para que se aumente a passagem, mas fica aí aquela pergunta: como aumentar a passagem neste momento tão difícil, onde a população está sofrendo de uma forma absurda? Muitos trabalhadores tiveram seu salário reduzido, outros perderam o emprego, e nós olhamos que tudo está aumentando, que não dá para se entender o que está acontecendo no nosso país. Né? Falar que é a lei da oferta e da procura, eu não sei. Eu acho que é muito mais exploração do que oferta e procura. Né? E me desculpe uma sinceridade, nós brasileiros às vezes temos esse sentimento que veio lá de trás, né? Aonde nós olhamos desde a época quando o Brasil foi colonizado pelos portugueses, sempre tiraram muita vantagem em cima dos índios, né? Da sua simplicidade, tirava pau-brasil por trocar por espelho, por coisas banais, e sempre tirando uma grande vantagem até dominarem. E isso parece que é muito presente até os dias de hoje, né? As pessoas querem sempre de alguma forma tirar algum tipo de vantagem em cima das outras pessoas, e isso é terrível. Então, quando nós olhamos para esse setor, percebemos que lá atrás essa deficiência poderia ter sido melhorado se ali diante das concorrências houvessem empresas de fora. Juiz de Fora ela é muito fechada em todos os aspectos, por isso que me desculpe outro termo que se utilizam para nós, chama-se roça grande. Juiz de Fora é considerado uma roça grande onde meia dúzia de famílias sempre mandaram na cidade e ditam quem pode e quem não pode entrar na cidade. Existem alguns grupos de empresários que mandam e desmandam na cidade, não deixam outras empresas virem para cá. Então você sofre com essa situação. Você não tem um ônibus de qualidade, você paga caro, porque tudo está se aumentando, como eu acabei de falar para você. Você ia no mercado
há uns 2 meses atrás, você comprava um pacote de arroz por R$ 9,50, R$ 10. Hoje, esse mesmo pacote de arroz, ele está em torno de R$ 15, 14,50, R$ 15. Quem aguenta isso? Eu faço essa pergunta para você. Se a passagem aumentar, ainda que seja 25 centavos, você fala assim, mas é pouco para uma passagem. Mas para alguém que pega 4 ônibus diariamente, isso significa R$ 1 por dia. Isso vai diminuir um valor significativo para essa pessoa estar investindo na sua vida, e sendo que ela teve, às vezes, o horário do seu trabalho reduzido juntamente com o seu salário. Mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Você acha que, no caso do executivo, deveria investir dinheiro para tentar resolver essa situação, esse impasse que hoje está aí entre a categoria, né, dos motoristas ou rodoviários e os empresários? A prefeitura deveria, através da CETRA, intervir e investir financeiramente ou não? Ou você acha que isso é uma questão que deve ser resolvida entre os empresários e patrão, como qualquer outra categoria? Né? É muito importante. Então fala aí, eu quero saber a sua opinião a respeito disso. O segundo tema que eu gostaria de estar falando com você é a respeito da questão que nós temos visto de uma Suprema Corte, que é chamada de STF. E você talvez deve pensar assim, Júlio, você vai vir criticar o STF? Não, eu não vou criticar o STF. Nós temos que criticar ações. Ações, qualquer ser humano, ele é passivo de ser criticado. E qualquer governo, qualquer instituição é passivo disso. E o STF não é diferente. Eles não são imunes a críticas se eles tomam atitudes que são erradas. E o grave problema que nós vivemos hoje no país, através dos atuais ministros que estão compondo essa corte, é que eles trouxeram ao país o chamado insegurança jurídica. Porque a base de um país é a sua Constituição. Ou seja, até mesmo eles são chamados dos guardiões da Constituição. Quando esse termo é usado, dá-se a entender que eles têm o zelo de observar a Constituição antes de tomar qualquer tipo de decisão jurídica. Apesar de termos o Código Penal, né, e o Código Civil. Então, um vai se apoiando no outro, mas ambos, são a bússola principal é a Constituição. Porque não pode se ferir os direitos constitucionais. Mas o que nós olhamos diante de algumas ações e de algumas decisões dadas pelos ministros é totalmente inconstitucional. E nós olhamos que muitas das vezes é um parecer pessoal de cada ministro e que em algumas das vezes os demais acompanham nessas votações, e hoje traz essa doideira. Na realidade, você não sabe mais o que é correto e o que não é correto. Porque se um juiz se baseia em algo da Constituição, daqui a pouco simplesmente o ministro do STF pode achar que não e derrubar. Como nós olhamos hoje uma situação, principalmente que já vive já há muitos anos uma situação difícil, diga-se de passagem, por culpa do ex-governador Brizola, que foi um governador na área da segurança terrível para o Rio de Janeiro, porque no seu governo ele sancionou uma lei que proibia a entrada da polícia militar na periferia do Rio de Janeiro. Ou seja, com o mesmo argumento se utilizando hoje, que a polícia era violenta, que muitas pessoas estavam morrendo e etc. E ele impediu que a polícia entrasse nos morros, né, ou na periferia. E isso fez o quê? Fez com que ali os bandidos se organizassem e ganhassem força. Ou seja, até mesmo formando os chamados crime organizado. Veio o Comando Vermelho e tantas outras organizações que cresceram, que tomaram conta hoje não somente do Rio,
mas de vários estados por incompetência do estado e da federação. Sim, por incompetência também, né, dos órgãos federais, que em alguns momentos colocam uma venda em seus olhos e fingem que nada está acontecendo, assim como os órgãos estaduais no Rio de Janeiro, que parece que em muitos momentos que se tornaram participantes dos crimes também. É tanto que você pega no Rio de Janeiro há pouco tempo, um batalhão inteiro teve os seus policiais, juntamente com oficiais, presos por envolvimento com crime organizado. Então, como que uma sociedade vai acreditar no Estado? Como que uma sociedade vai acreditar no governo federal, que tem a incumbência de lhe garantir o direito de ir e vir, que tem a incumbência de lhe garantir o direito à saúde, que tem o direito de lhe garantir a moradia, e esses direitos estão sendo tomados principalmente agora que há pouco tempo um ministro do STF tomou uma decisão de criar a chamada zona protetiva, ou seja, aonde a polícia não poderia agir, pelo menos no período da pandemia, na periferia do Rio de Janeiro. Olha que coisa mais absurda do mundo, queridos. Como que a polícia não pode agir na periferia em proteção ao cidadão de bem? Ou seja, esses que se dizem protetores ou guardiões da Constituição, ou um dos ministros a princípio, simplesmente entregou as comunidades para o crime organizado. E a prova disso, que o Rio hoje cresceu em pouco tempo agora, você via os bailes do Rio de Janeiro que são controlados por facções criminosas, aonde há envolvimento, né, de bandidos, de drogas e tantas coisas que quem mora ali sabe a realidade que é. E muitos não podem dizer nada, porque senão sofrem represálias e muitas das vezes são mortos. E eu vi várias matérias dizendo que o crime organizado ampliou o seu espaço sobre o Rio de Janeiro, fazendo que isso viesse uma pressão sobre empresários que muitas das vezes têm que pagar proteção. Parece que estamos vivendo a chamada Yakuza, que fazia isso, né? Cobrava proteção para defender, sendo que isso é um papel do Estado, que já é através dos impostos que pagamos, mas em alguns momentos são omissos e parece que estão lavando as mãos no Rio de Janeiro. E o pior, a maioria dos governadores, ou melhor dizendo, até agora, todos os governadores do Rio de Janeiro foram bandidos, envolvidos com crime organizado, inclusive aquele que deram uma esperança, que é um juiz federal que se mostrou um mau caráter, um pilantra, safado como qualquer outro, e que está sendo provado aí pelas suas ações diante da saúde. E como que esta comunidade carioca e fluminense fica na mão do crime organizado? Aí agora, mais uma vez, né, um juiz do STF, mas que tem o suporte dos demais, disse que não pode ser usado helicópteros em ações militares, ou seja, ações da polícia militar. Então, quer dizer, o militar pode entrar de peito aberto. Ele já entra com seu poder bélico inferior ao dos marginais. O armamento dos bandidos são superior ao da polícia militar. Até porque o da polícia militar é controlado pelo Exército. Para a polícia militar utilizar um novo armamento, depende da permissão do Exército Brasileiro. Enquanto o marginal vai lá e compra e traz até .50. Até bazuca eles estão se utilizando. Então, como que uma polícia que tem muitas das vezes coletes vencidos, coletes que não seguram a munição de fuzil, vão enfrentar sem uma cobertura aérea com um atirador ali para derrubar? Porque não adianta você colocar um drone. O drone, no momento, ele não tem esse poder bélico. Ele vai só filmar para ver onde está o bandido. Então você vai só filmar a morte de um policial e com isso você quer dizer que com não ter o helicóptero, isso garante a vida do cidadão de bem dentro da comunidade? Isso é uma hipocrisia. Isso é uma
É uma falsidade. Então, há uma necessidade das pessoas, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil, porque outras comunidades estão passando pelo mesmo problema, a omissão do Estado, que são muitas das vezes ocupado por pessoas corruptas e que estão de acordo. E muitas das vezes essas pessoas são colocadas pelo próprio crime organizado financiado por eles, seja na política, seja no executivo, né, como são casos de prefeitos, vereadores, deputados, senadores, na polícia, né, seja ela civil ou militar, no exército, em todas as regiões. Então, há uma necessidade de uma resposta clara para que a sociedade volte a acreditar naqueles que têm a incumbência de proteger, mas que têm falhado de uma forma absurda, tratando o cidadão de bem como se não fosse ninguém. E o pior, nós olhamos aí nesse período de pandemia, né, no Rio de Janeiro, pessoas sendo espancadas em outros estados porque estavam na rua, ou alguns estavam pela beira da praia. Enquanto isso, os bairros, os chamados pancadões, correndo à solta Brasil afora, com milhares e milhares de pessoas usando droga, fazendo sexo, sem máscara, sem nada. E quem coibiu isso? Ninguém. Mas sempre esse lado hipócrita do Estado querendo culpar o cidadão de bem, porque ele não exerce o seu papel e não pune quem ele deveria punir. Mas qual é a sua opinião sobre tudo isso? Fala aí, eu quero ouvir você. Eu quero entender o seu pensamento sobre isso hoje, que está no Rio de Janeiro, um estado entregue, na sua maioria das suas cidades, entregue a Deus dará, ou seja, a sua própria sorte. Que se virem, porque a polícia se vê inteiramente em muitas cidades sem condição alguma de enfrentar o crime organizado. Não tem viatura suficiente, não tem guarnição suficiente, não tem armamento suficiente. E aí? Em um estado onde policiais não podem se identificar como policiais. No Rio de Janeiro, um policial, para poder lavar a sua farda, tem que lavar escondido e colocar para secar escondido. Muitos policiais vão para trabalhar com mais de um companheiro, com medo de acontecer alguma coisa. E na maioria, eles não vão fardados. A roupa é escondida em alguns lugares, muitas das vezes, para que não seja revelado que eles são policiais. Olha o cúmulo do absurdo, queridos. Como que um país do tamanho do nosso se presta a esse tipo de papel? Infelizmente, até aqueles que deveriam nos proteger são vítimas. São vítimas, porque são seres humanos. Mas o que fazer em um momento como esse que estamos vivendo, onde parece que aqueles que deveriam criar leis, né, que aí se trata lá do Congresso, do Senado, que deveriam criar leis para favorecer o cidadão de bem, não estão nem aí na sua maioria. Parece que estão aliançados com o crime organizado. Cada dia estão fazendo leis para tirar a liberdade de expressão, para punir o cidadão de bem, enquanto os criminosos estão às soltas, né, onde eles têm uma audiência de custódia, que quase falta perguntar se eles querem um lanchinho, se estão sendo bem tratados, se está tudo ok, se machucou, vai para o hospital, passa na frente de todo mundo, você vai para o hospital para ser atendido, você tem que esperar. O bandido não. Se ele passar mal agora, ele chega lá com a guarnição da polícia penal e ele passa na frente de quem tiver. Porque ele está com uma guarnição policial que não pode ficar ali. Então, olha só os absurdos que nós vemos em um país do tamanho do nosso. Isso precisa ser mudado. Mas para isso ser mudado só é possível com uma atitude de uma população que luta pelos seus direitos. Se você se cala, você permite, sem sombra de dúvida alguma. Uma geração que aceita perder os seus direitos, ela afeta de uma forma quase que eterna
os direitos dos demais. Porque ela está fazendo com que a geração futura seja penalizada pela sua omissão. Então você é daqueles que lutam ou daqueles que se omitem? Ou daqueles que concordam com esse tipo, não, é isso aí, tem que continuar desse jeito. Fala aí, eu quero entender. Porque geralmente quem concorda é quem faz parte do meio, né? Quem é do meio não vai e contra. Mas e você? O que você acha? Né? Eu quero a sua opinião. Você está aí, vou colocar para você depois aí o link para que você possa estar ouvindo na íntegra esses comentários. E eu quero que você dê a opinião, se inscreva no nosso canal, né? E eu tenho certeza que é de suma importância a sua participação conosco, tá bom, gente? Um forte abraço para você, do seu amigo JC. Fala aí, um forte abraço.